Olá pessoal, meu nome é Denis Pinheiro da Silva, sou orientado de mestrado do professor Moretti. Dando continuidade nos nossos vídeos, aqui nós iremos apresentar como extrair informação de temperatura de superfície do satélite Landsat e vapor de água precipitável do sensor MOTE. Bom, eu montei aqui um breve resumo, roteiro, para nós estarmos seguindo uma linha de raciocínio lógica para compreendermos o que vai ser apresentado aqui. No final, nós obteremos os valores de temperatura e vapor d'água para colocarmos no nosso banco de dados das datas de interesse, que foi aquela última planilha que vemos no vídeo número 2, tá bom? Então, antes de começarmos, utilizaremos um software SIG, que é um sistema de informação geográfica, tá bom? E que é chamado QGIS. A versão que nós estamos utilizando para fazer todos os processamentos é a versão 3.10.14, tá? E essa é uma versão mais estável, por isso que estamos utilizando ela. Caso você não tenha ainda o QGIS ou tenha uma versão mais atual ou mais antiga, vale lembrar que algumas funcionalidades que estaremos apresentando aqui pode não estar nessa versão que você esteja usando aí. Caso você queira utilizar essa mesma versão, pode estar digitando no Google mesmo. Vamos aqui voltar para a página inicial. Coloca QGIS Download, é o primeiro link. Vai aqui em todos os lançamentos, primeiro link, e vai procurar pela nossa versão 3.10.14. 3.10.14. Aqui é o instalador para computadores 32 bits e aqui o instalador para computadores 64 bits, tá? Então, só para a gente ficar alinhado na mesma versão. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida e queira entrar em contato com a gente, é só entrar na plataforma Moretti, tá? E aqui está o contato do orientador do nosso grupo de pesquisa e você pode estar entrando em contato solicitando qualquer tipo de informação. Beleza? Apresentado isso, vamos aqui. Então, no último vídeo, nós paramos nessa nossa tabela aqui, que vimos como montá-la no último vídeo, né? E ficou faltando nós apresentarmos como inserir essas duas informações, temperatura de superfície, obtida com o satélite Landsat, e vapor de água precipitável, obtido com o sensor MOTE, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é espacializar todos os nossos itens, tá? A gente precisa gerar pontos individuais para cada linha de informação dessa aqui. Então, por isso que a mesma estação está repetida 15 vezes, tá bom? Porque em cada informação dessa, mesmo sendo a mesma estação, são diferentes datas. E essas diferentes datas referem-se a diferentes imagens. Então, tem que fazer um par para casar um ponto com uma imagem, tá bom? Então, vamos aqui. Eu vou aqui selecionar essas colunas aqui. Selecionei todas, vou copiar para um novo arquivo. Vou colar com a formatação original, sem muita formatação, porque a gente só quer os valores, tá bom? Vamos salvar isso aqui. Eu estou salvando tudo em uma pasta na raiz
do meu disco E, que é no caso o disco que eu guardo meus dados, tá? Vamos colocar aqui coordenadas. Beleza. Só vamos fechar aqui só para explicar uma coisa para vocês. Bom, quando nós estamos tratando de processamento de imagens ou trabalhar com software SIG, é sempre importante ou é sempre recomendável que não se utilize caminhos muito longos, tá? Então, por isso que eu coloquei uma pasta com um nome simples, sem caracteres especiais, cedilha, acento, nem nada. E vamos trabalhar com essa pasta aqui na raiz do disco C. Depois que você tiver acabado o seu processamento, você pode colocar para uma pasta mais longa e tudo mais. Mas durante o processamento é sempre recomendado que se trabalhe com esses nomes mais curtos e sem caracteres especiais, tá? Então eu vou aqui, qual é o nosso primeiro passo aqui? Daqui nosso roteiro que colocamos aqui é espacializar as coordenadas das nossas estações e datas de interesse para o sistema de referência geográfica SIRGAS 2000, tá? Que é um sistema geográfico que é baseado em latitude e longitude, em grau decimal, ok? Então, nós abrimos aqui aquela nossa tabela que salvamos, né? Então, aqui a gente tem as nossas duas colunas de latitude e longitude. Vamos salvar elas em CSV, que é o formato que o QGIS ia ler essas plotagens de coordenadas, tá bom? Então, aqui CSV, tudo certo, aqui CSV, vamos salvar com o mesmo nome, não tem problema. Salvar assim, fechar, não, ok. Salvamos aqui. Então, a gente vai abrir aqui, a gente pode ver que as coordenadas elas estão com o separador decimal, que é a vírgula, e o separador de colunas é ponto e vírgula. Essas informações a gente tem que saber na hora de informar lá no QGIS, tá bom? Então, a gente vai aqui, projeto, então a gente vai aqui, projeto, vamos lá em importar, não, vamos bem aqui, nessa aba bem aqui, que é, nós vamos importar um arquivo do tipo texto delimitado, tá bom? Então a gente vai aqui nesses três pontinhos, que vamos buscar a nossa informação de tabela de coordenadas, tá? Vamos indicar aqui o separador o formato do arquivo, separador de coluna é o ponto e vírgula. O primeiro registro tem campos e nomes, detectar campos, deixa marcada essa opção para que ele venha puxar a informação de quando tiver texto, o tipo do campo vai ser texto, quando tiver número, número. E aqui o separador decimal é a vírgula, e os campos x e y, que são como ele vai plotar no sistema de informação geográfica. No eixo x é a nossa longitude, correto? E no eixo y, a latitude. Como nós vamos informar e plotar em grau decimal, então nós temos que colocar um sistema de referência, que é um EPSG, SIRGAS 2000, que é o oficial utilizado no Brasil para as Américas, para a América do Sul, no caso. E aqui nós identificamos sempre com menos, porque estamos ao sul,
e menos na longitude também, porque estamos a oeste da origem cartográfica do sistema de informação geográfica, tá bom? Então vamos aqui, tudo configurado, ok, vamos adicionar. Beleza, adicionou. A gente pode adicionar uma imagem de satélite para saber se os pontos que nós estamos plotando estão no local correto, tá? Tem que estar no estado do Paraná, então para isso a gente pode vir aqui em complementos. Se você ainda não tem instalado esse plugin que eu vou utilizar, plugin que vamos utilizar, na verdade, vou mostrar para vocês, é o Quick Map Service, tá? Onde aí tem uma imagem do Google, tá? Vamos só clicar bem aqui para aparecer a utilização da camada. Vamos mudar a cor aqui, colocar uma cor mais visível, aumentar o tamanho aqui, só para a gente ficar mais destacado. Então a gente tem aqui que nossos pontos de nossas coordenadas, elas estão caindo aqui no Paraná, certinho dentro da bacia do Rio Iguaçu, do Rio Tibagi, desculpa. Então, se você não tem esse plugin, você vai aqui em complementos, gerenciar complementos, vai colocar Quick Map Service, seleciona ele e aí vai pedir, eu tenho um botão aqui para instalar, tá? Beleza. Fechou. Então, vamos desabilitar isso daqui. E quando nós importamos esse arquivo, ele está no formato vetorial, mas ele não está no formato que a gente possa fazer trabalhos, fazer processamentos já referenciados com ele. Ele está no formato de tabela ainda. Então, para isso nós temos que transformar ele em shape. E para isso a gente vai clicar com o botão direito em cima do arquivo, exportar, salvar como, deixa o mesmo EPSG, que é o Cirrus 2000, é o 4674, que é o código dele. Seleciona o formato aqui, shapefile, se tiver algum outro, deixa shapefile. E vamos na nossa pasta aqui, vamos salvar aqui na raiz mesmo. Então, ele é um tipo ponto, coordenadas, estações, sem ser cedilha, sem tio, nem nada. E sempre, nome dos arquivos, colocar underline de preferência. Aqui. Exportamos, cai no mesmo lugar, tá tudo certinho. Vamos lá. Então, a gente vai abrir a tabela de atributos, clicando nesse botão bem aqui, tá? E beleza. Aqui nós temos o nosso, a mesma tabela que a gente viu aqui no Excel. Vamos aqui abrir ela. Mesma tabela do jeito que está aqui no Excel, ela foi plotada aqui no QGIS. Porém, com uma referência geográfica, porque ela tem coordenadas, tá bom? Então é a mesma coisa, ela contém a data, contém horário e tudo mais, todas as informações que nós tínhamos lá. Beleza? Qual é o nosso próximo passo? Plotamos, agora vamos criar um campo onde nós vamos juntar as informações do ID, cena e data num. Esse data num, o que ele é? É a mesma data, só que colocada na forma de número de trás para frente. Porque quando nós vamos colocar, quando nós formos ordenar os nossos arquivos, para que eles venham ficar em ordem cronológica e sem caracteres especiais, que no caso é a barra. Além disso, vou mostrar para vocês aqui a organização dos dados Landsat, tá? Porque essa questão dos números, do nome dos arquivos, vai ser importante na hora de nós fazermos o processamento, tá bom?
Então, eu vou ter aqui a pasta onde eu tenho todos os meus dados de dissertação. Geralmente divido arquivos vetoriais, que são pontos, polígonos e linhas, para arquivos de imagem. Então, aqui, capítulo 2. E aqui, essa pasta Landsat são os dados originais que eu baixei lá do site of Explorer. Então, eu baixei os dados, os metadados dos arquivos que são importantes, tá? Na hora que você vai fazer o download das imagens no of Explorer, do Landsat, e baixei as imagens 4, 5, 6 e 8. A 8 é uma pancromática para melhorar a resolução espacial, onde a resolução espacial normalmente do Landsat é 30 e dessa banda pancromática é 15. Então, caso tenha necessidade de melhorar a resolução espacial, a gente faz um processo de fusão, que não vem ao caso agora. E aqui eu separei todas as bandas 10, que é a banda que contém a informação de temperatura de superfície, tá? Mas a gente vai ter que fazer alguns tratamentos nela até a gente obter essa informação de temperatura de superfície, tá? E aqui ela está organizada desse jeito. Bom, para nós mostrarmos aqui como vai ser a dinâmica do vídeo, nós vamos selecionar apenas algumas imagens, apenas as 5 primeiras aqui, 5 ou 4 primeiras, para a gente fazer o processamento até chegar no resultado final, que vão ser essas duas colunas aqui, tá? Vou pegar uma quantidade reduzida de imagem para não demorar tanto o vídeo, porque são muitos passos e a gente precisa mostrar essa questão do processamento. Então, eu vou pegar aqui, já separei em uma outra pasta aqui, somente os dados que nós vamos utilizar do Landsat. Então, essas imagens aqui, essas 5 imagens, são as mesmas que eu baixei de forma original lá do site. Tá bom? Então, e aqui são os dados da imagem Mode, que, como a gente conversou anteriormente, elas são baixadas em formato HDF. A gente precisa transformar elas para GeoTIFF. Então, aqui quando for na parte daqui do Landsat, do Modes, eu vou mostrar como fazer isso no script, tá? Então, é dessa forma que está organizada as pastas do Landsat e do Mode, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui para as nossas coordenadas, nós temos aqui nossos 120 dados, tá? E o que nós precisamos? Nós precisamos individualizar cada uma dessas aqui com base na informação do campo vetorial Cena, ID e DataNum. Então, para a gente criar esse campo, a gente vai bem aqui em adicionar campo, na calculadora de campo, e nós vamos criar aqui um nome, coloca nome, vou colocar minúsculo, nome dos pontos, nome PT, tá? Então, esse aqui é o nome do campo. Como a gente vai juntar tanto número quanto texto, então vamos deixar o campo como tipo texto, porque aí ele aceita dados alfanuméricos. E para a gente criar uma informação com esses 3 campos que nós colocamos aqui, ID, Cena e DataNum, deixa eu só ver uma coisa aqui antes, só para explicar para vocês o que é o ID. O ID foi uma sigla que nós criamos para identificar o nome da bacia. No caso aqui é FPA Fernandes Pinheiro do IAPAR. No caso, pegando a segunda letra do Instituto de Origem. Tá bom? Aqui a Cena Landsat.
cena. Aqui a cena Landsat, porque, como a gente pode ver aqui no nome do arquivo Landsat, ele está ordenado com a identificação de C8, que é do Landsat 8, a cena e a data, tá bom? Então a gente precisa, da mesma forma, fazer essa correlação entre os dois arquivos. A mesma sequência do nome do Landsat tem que ser a mesma sequência dos nomes dos pontos, tá bom? Para que quando a gente for inserir aqui no QGIS, a gente insira isso de forma mais rápida, como a gente vai ver, tá? Então vamos aqui, nome, texto, vou colocar sempre 100. E aqui vamos colocar ID. Esse daqui é o que a gente chama de concatenação de string, que ele vai concatenar dois campos. A gente vai acrescentar um texto. Quando você quer acrescentar um texto, independente de você colocar aspas simples e underline, no caso aqui para separar as informações. Clicamos em concatenar de novo. Vamos adicionar qual é o outro campo? Cena. Adicionar a cena do Landsat 8. Mais um underline. E vamos colocar a data numérica. E pronto. Aqui a gente tem a prévia, que é assim que vai ficar o nome dos nossos campos, tá? Uma parte dele, né? O nome do nosso arquivo de saída. E ok. Então aqui ele criou o campo que nós solicitamos, né? Acabamos de criar. E ele está em modo editável. Vamos salvar, fechar a edição. E vamos utilizar aqui o próximo passo é dividir essa camada vetorial. Criamos o campo, agora vamos dividir a camada vetorial. Vamos aqui, menu vetor, gerenciar dados, dividir camada vetorial. Então, esse campo vai fazer o quê? Ele vai individualizar cada linha dessa daqui em um arquivo shape diferente, de acordo com o nome que foi dado aqui na tabela de atributos, nesse campo que a gente acabou de criar. Por isso que é importante a gente criar esse campo, porque ele só vai dividir os nomes que forem identificador único. Então esse código aqui não se repete para nenhuma para nenhum ponto, entendeu? Então, mesmo que ele tenha a mesma órbita ponto, ele vai ter datas diferentes, tá bom? Ok. Então, se eu tenho 120 arquivos, 120 pontos, eu tenho que ter 120 arquivos no final. Então, vamos lá. Gerenciar, dividir camada vetorial. Nome. Aqui eu vou identificar o nome de identificação exclusivo, que é o campo que a gente criou, e vamos selecionar uma pasta de saída. Vamos selecionar a pasta na raiz mesmo, para jogar todos os pontos lá. Selecionar e vamos mandar executar. Esse processamento com dados vetoriais aí é bem rápido até. O que demora mesmo são processamento com imagens de satélite, que são um volume de dados maior. Então a gente vai aqui na nossa pasta. E aqui, ó, a gente pode ver que nós temos todos os nossos dados. Para a gente certificar que tem 120 dados, a gente
pode aqui agrupar por tipo. E aqui nós temos 120. Aqui está aparecendo 121, por quê? Porque a gente tem mais aquele, o dado de origem, certo? Que a gente criou, que foi esse daqui, tá? Mas menos esse daqui, 120 dados, então tá tudo certo. Vamos voltar para o agrupamento normal e pronto. Terceira etapa concluída. Agora nós vamos começar a fazer o tratamento das imagens de satélite. Vamos começar pelo Landsat. A primeira coisa que nós vamos fazer é reprojetar as nossas cenas para o Sistema de Informação Geográfica SIGAS 2000. Por quê? Quando nós baixamos as imagens, aqui Landsat, eu vou remover esses dois layers aqui. Quando nós baixamos diretamente do site, ele vem no sistema de projeção diferente. Ó, SIGAS 2000 e vem no UTM 22N, que é norte, tá? Então, posso só dar OK aqui. E vamos só fazer uma conferência se ele está caindo no local certo. Se ele está caindo no local certo, beleza. Ele só não está com a projeção que a gente deseja para a gente fazer nosso processamento. Porque toda vez que a gente vai fazer uma junção de dados vetoriais com dados de imagem, ou qualquer processamento que envolva dois shapes diferentes, os dois têm que estar na mesma projeção. Então aqui quando ele está com um sistema de projeção diferente, pode dar algum tipo de erro, o dado pode sair com o valor errado. Então, ele está aqui no local certo, porém com projeção diferente. Então a gente tem que fazer uma reprojeção. Então já fizemos a conferência, aqui só para a gente ver uma forma mais macro, aqui caindo no estado do Paraná e tudo mais. Vamos remover esse layer daqui. E vamos fazer uma reprojeção. Reprojeção, a gente vai aqui em raster, reprojetar coordenadas, tá bom? Como nós estamos trabalhando com volume de dados grandes, aqui no caso estamos trabalhando só com 4 imagens, mas o volume de dados é relativamente significativo. Aqui, se a gente for contabilizar os dados que eu trabalhei na dissertação, foram 45 imagens. Então, fazer essa reprojeção uma a uma demoraria muito tempo. Mas o QGIS aí tem um recurso que é chamado execução de processo em lote, que nos dá a possibilidade de nós executarmos o mesmo processo de uma só vez. Então, vamos basicamente sempre utilizar o processo em lote dos algoritmos que estivermos usando durante a execução do processamento. Então a gente vai aqui Open Layers. Open Layers é quando você já tem os dados carregados no seu projeto do QGIS. Então a gente vai aqui, pode remover todos, selecionar todos, clicar em OK, e vai colocar cada imagem numa linha diferente. O sistema de referência original não é preciso colocar. O que mais importa é você colocar o de destino, que no caso é o SIGAS 2000 geográfico. Quando você tem o TM, é porque ele está em um sistema que a gente chama de projetado, sistema de coordenada projetado. Quando ele não tem esse UTM aqui, quer dizer que ele está num sistema de referência geográfico, com coordenadas em latitude e longitude em graus. Então a gente vai aqui, a gente não tem que preencher uma a uma, e tem uma funcionalidade de preencher para baixo e pega a primeira informação e preenche para baixo. Tipo de reamostragem vizinho mais próximo, ok. Valor sem dados, a gente pode deixar essas informações do jeito que está. E vamos aqui dar o nome do local de saída. O local e o nome de saída. A gente vai aqui na nossa aula, vamos aqui em Landsat, vamos separar Landsat Mode. E vamos colocar, tem que sempre colocar um nome ou algum caractere para ele poder fazer a execução do algoritmo. Então a gente vai aqui, vou colocar S2000 para não alongar tanto o nome, e um underline.
E aqui vai pedir para preencher os dados de entrada. Ele vai usar o parâmetro do nome para preencher o restante. E aqui a gente pode ver que ele coloca S2000 underline mais o nome do dado de entrada. Pode ver aqui, ó, que é esse aqui. Então isso serve para a gente sempre ganhar tempo e agilizar. Beleza? O processo foi concluído. Podemos fechar. Vamos aqui. Vamos aqui. Então aqui ele reprojetou todos os dados, tá bom? E vamos para o próximo, que é criar a imagem de radiância com base nessa nossa imagem bruta que baixamos da imagem do site Landsat, do site Elf Explorer, tá bom? Então, para criar essa imagem de radiância, nós criamos um que a gente chama de modelador gráfico. Que ele faz? Ele automatiza alguns processos de recursos disponíveis dentro do QGIS para que a gente não tenha que ficar fazendo isso repetidamente. A criação o processo de criação desse tipo de recurso do QGIS eu não vou estar mostrando de forma detalhada. Porém, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que irá mostrar como você cria um modelo desse do zero, que é esse vídeo aqui do instrutor Jorge Santos, do canal Geocast Brasil, e vocês podem estar acessando esse vídeo para ter maiores informações sobre esse processo. Aqui eu vou só mostrar como está configurado o interior dentro do modelador gráfico, né? Para que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês, tá bom? Então, eu preciso aqui eu criei alguns grupos para organizar as etapas que foram executadas na dissertação. Então, aqui a gente vai gerar a temperatura espacializada. Então, a nossa radiância espectral ela é do Landsat 8, porque cada satélite Landsat 8, 7 e 5 eles variam os parâmetros de entrada, que são os metadados, que foi aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente. Por isso que é importante baixar aqueles dados. Eles vão servir para configurar esse algoritmo aqui. Então, antes de executar, eu vou mostrar aqui. Vou aqui em editar o modelo. E vou mostrar aqui. Eu tenho uma banda de entrada. Aqui do Raster Calculator, eu tenho esses parâmetros aqui. Essa equação, que ela é obtida com base nos metadados. Tá? Aqui, nesse layer de referência, eu seleciono a própria banda de entrada. É importante marcar essa opção. Aqui eu posso deixar 0. Aqui eu peço para estender a saída da imagem conforme a imagem de entrada. O SRC vai dar o original. E aqui eu coloquei um nome de saída. Tá? Aqui é a unidade que vai sair a imagem, tá bom? Então, dessa forma aqui vocês conseguem reproduzir e criar na casa de vocês esse algoritmo. E o nome do algoritmo que está sendo utilizado aqui é o Raster Calculator, tá bom? E é uma construção bem simples, mas porém bem útil. Então, vamos fechar aqui e vamos pedir para executar. Então, radiância espectral. Então, a gente vai executar em processo em lote. Sempre lembrando que nós temos bastante imagens. Vamos selecionar todos, clicar OK e dar um local de saída. Então, coloca RD de radiância, underline, OK. Preencher de acordo com o estado de entrada.
Beleza, foi executado, tarefa concluída. Vamos fechar aqui. As imagens de radiância foram geradas, só para vocês verem aqui. Você pode só pegar, selecionar todas e arrastar para dentro do QGIS, uma forma mais rápida de entrar com os dados. Então aqui, ó, os valores foram modificados quando a gente aplica a equação de radiância. Essa equação de radiância está escrita de forma detalhada aqui no documento da minha dissertação, tá bom? A dissertação vai ficar disponível no site da plataforma Moretti, tá bom? Onde aqui contém todos os passos desse processamento que nós estamos fazendo e aqui as equações que foram utilizadas, tudo bem? Próximo passo é nós calcularmos a imagem de temperatura de superfície, onde ela já vai sair em Celsius. Então, a temperatura de superfície ela vai ter como entrada a imagem que acabamos de gerar, que é a imagem de radiância. Então, a gente pode vir aqui e eliminar as imagens anteriores. Podemos eliminar tudo, não corre o risco de confundir. Pegamos somente as imagens de radiância, jogamos dentro do projeto. E vamos aqui para o passo 2, que é a temperatura de superfície do Landsat 8. Acesso em lote. Selecionar todos. Ok. Vamos salvar. TS, temperatura de superfície, underline. Processo concluído. Vamos aqui eliminar essas imagens. Vamos inserir para conferir as imagens de temperatura. Então aqui a gente pode ver ó, os valores aqui, 32, 36, 23, 28, temperatura em grau Celsius. Esse valor de menos 25 é o valor da borda, que não vai ser considerado no final do processo. Tá? A gente só vai considerar a imagem como um todo. Tá? Então nem se preocupe com esse valor. Então, temperatura de superfície concluída. Daí, já temos esse valor de temperatura aqui, tá? O próximo passo que nós vamos fazer é adicionar esses valores da temperatura de superfície nos pontos que a gente já separou, tá bom? Então, essa etapa aqui eu vou deixar para fazer no final, junto com a do Modes, para nós utilizarmos o banco de dados completo. Porque nessa parte aqui a gente precisa organizar certinho os dados que vão ser inseridos em cada ponto. Então, essa daqui vai ficar para depois, essa etapa, tá? E como falei, sempre utilizar caminhos curtos das partes para evitar erros, tá bom? Próximo passo é nós fazermos a transformação de HDF para TIFF dos satélite modes. Então, o processamento do Landsat está praticamente concluído. E agora vamos para o processamento das imagens modes. Então, eu separei aqui as imagens em HDF. Separei cada data, cada imagem, de acordo um arquivo em cada pasta. Porque o script ele exige um local de saída e de entrada para cada imagem HDF. O script é uma etapa que no presente momento ainda não consegui automatizar como foi feito com o Landsat, tá bom? Então por isso precisamos organizar os dados dessa forma. Então nós vamos
pegar os dados, moldes, e vamos transformá-los em HDF, de HDF para TIFF, tá? Para isso, foi montado um script para nós fazermos essa transformação. O script foi feito em Python, tá? Que é uma linguagem de programação que o QGIS lê, tá bom? Então o script foi esse daqui, tá? Nós vamos copiar esse script aqui e vamos abri-lo aqui no QGIS. Vou fechar algumas janelas aqui. Então a gente vai aqui em complementos, terminal Python, e vamos abrir um console, um editor de script, e vamos colar aquele script que vimos, que mostramos anteriormente. Então basicamente a gente insere a biblioteca GDAL do Python. A gente vai informar para ele onde que está a lista de dados HDF, que no caso são as nossas imagens, tá? Vamos abrir, ele vai abrir esse HDF, porque o HDF ele é um compilado de outras informações que tem dentro dele. É como se fosse uma pasta compactada, uma pasta zipada, tá bom? E o que nós vamos fazer? Nós vamos exportar alguns layers que tem dentro desse produto, que é de nosso interesse, tá? O primeiro que nós vamos importar é a máscara de nuvens, que nos dá uma ideia de qual é a cobertura de nuvem no momento que foi registrada a imagem, tá bom? O outro produto é o vapor de água precipitável, propriamente dito, que é o layer 19, e o layer 20, que é um fator de correção desse layer, tá? Então a gente precisa dessas três informações para nós precisamos dessas três informações para a gente poder obter a imagem final de vapor de água precipitável para colocarmos aqui na nossa tabela, tá bom? Então, beleza. Então, o que você, quando você for fazer na sua casa, você tem que alterar? Principalmente isso daqui, que é aonde está localizada a sua imagem. Onde é que está localizado o HDF que você baixou. Então, isso aqui vai variar de computador para computador, porque eu guardo numa pasta na minha, você guarda em outra pasta no seu computador. Então, você acha onde está salvo o primeiro que você vai fazer, copia aqui na barra de endereço da pasta, copia esse dado e vai colar aqui sempre com aspas, entre aspas, né? Aqui você pode ver que tem uma aspa simples no final do caminho, no início também. Vai colar aqui e vai substituir as barras simples por barras duplas. Isso é importante porque senão o algoritmo não funciona, ele dá erro. Aqui, colocar. Beleza. Dessa forma, você vai, aonde tiver o caminho, esse caminho você vai copiar e vai colar aonde tiver esse caminho. Aqui nessa linha e aqui nessa linha. Depois de feito isso, você vai executar o script todo, clicando bem aqui em executar em script. Então, ele vai ler o script e já vai plotar a imagem, as três imagens que nós pedimos. E elas já vão sair em SIGAS 2000
que é o nosso sistema de referência geográfica que estamos utilizando também para os pontos. Sempre importante verificar isso, tá? Porque no próprio script aqui, eu já peço para ele imprimir a imagem GeoTIFF com o EPSG 4674. E você vai repetir esse processo 34 vezes, tá bom? Beleza. Esse script também ele está disponível também nos anexos, nos apêndices daqui da dissertação, tá bom? Então, se for aqui no apêndice, está aqui o mesmo script. Você só vai ter que alterar a questão dos caminhos, tá bom? Então, vamos lá. Então, voltemos aqui para os nossos arquivos. Então, separei somente alguns arquivos, 19 e 20, para a gente poder continuar o processamento das imagens emoji. Porque aqui nós extraímos de HDF para TIFF as nossas imagens 19 e 18, tá bom? Como eu já falei, a 19 e 20. A imagem do layer 18 é só uma cobertura de nuvens e a gente não utiliza para o processamento, tá? Então, o próximo passo é nós fazermos a divisão do layer 19 pelo layer 20, tá? Para essa divisão também foi montado um modelador gráfico, tá? E nesse modelador gráfico a gente vai aqui executar em Processing Logic, só que a gente não vai utilizar o Open Layers. Por quê? Quando nós juntarmos, a gente pegar aqui, carregar o Layer 20, carregar o Layer 19, no nosso projeto, quando nós formos executar em lote, a gente vai ter que estar selecionando dessa forma aqui. E o risco de nós colocarmos um valor errado é grande, quando você tem uma quantidade considerável de imagens. Então, para facilitar isso, a gente vai aqui em selecionar diretório. Vamos aqui selecionar aqui o fator de correção 20. Então vamos selecionar a pasta 20 e aí já vai carregar automaticamente somente as 20. Vamos aqui em diretório. Vamos selecionar a 19. E aqui vamos dar um local de saída. Modes. Por enquanto eu vou colocar só um underline, tá bom? Finalizado o processamento. Ok. Que são essas aqui. E aqui, qual é o próximo passo? A gente precisa converter aonde tem valores menos 99 para o que a gente chama de valor sem dado. A gente vai fazer uma conversão de formato. Para isso, a gente vai... Eu vou remover todas elas aqui, eu vou inserir novamente, para a gente pegar o dado correto. Selecionar aqui. Essa daqui foi a que a gente gerou agora. Vamos aqui em converter formato. Aqui em raster, converter formato. Vamos aqui em processamento em lote. Vamos selecionar todos os dados. A gestão do arquivo de saída não. Valor sem dados, a gente vai... Qual é o valor que a gente quer deixar ele sem dados? Onde tiver menos 99,
a gente vai colocar, ele quer que coloque 100 dados. Então a gente vai aqui, vírgula, 999, menos. Importante que seja preenchido com vírgula. Preencher para baixo. Sigo conjunto. E aqui vamos dar o arquivo de saída. Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui é o 100 dado. Vamos salvar. E vamos executar de acordo com o nome de entrada. Opa. Assim. Dado. E vamos preencher. Automaticamente. Ok. E vamos executar. Beleza. Execução concluída. Vamos remover todas. Sem dado. Beleza. Ok. Então, fechou. Esse daqui, quando você tem esse valor menos 0,99, são alguns menos 2,87, são alguns pixels que ele deixa resíduo, mas isso não impede o processamento dos nossos dados, tá bom? Se você quiser que não fique aparecendo esse valor negativo aqui, é só clicar aqui em estilização, substituir por 0, pedir para cortar o valor mínimo e máximo, e aqui vai ficar 0, tudo mais, tá bom? E aqui só salvar como padrão, que ele vai salvar que isso é uma estilização que a gente chama, que é esse passo bem aqui, tá? Tu vai estilizar a camada, tá bom? Para todos ficarem padrão desse jeito toda vez que tu inserir a imagem dentro do QGIS. E não vai perder essa formatação. Quando tu cria essa camada de estilização, ele vai criar essa camada bem aqui, que é uma camada de Layer Settings, tá bom? Bom, esse seria o último passo para gerar os dados de WP, que é de água precipitável, e agora nós vamos fazer a adição dos valores, tanto de WP quanto de TS, nos pontos que a gente espacializou, tá? Esse aí seria o último procedimento para a gente conseguir colocar numa planilha os dados que estão faltando para completar nosso banco de dados de entrada. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente vai fazer isso com os dados, com todos os dados, tá? Não vamos fazer somente com esses 4 que nós utilizamos. Então aqui nessa pasta eu tenho todos os dados, os 120 aqui, tá? E tenho as 45 imagens do Landsat TS, foi o mesmo que nós utilizamos ali que nós geramos, né? E aqui os do Landsat, tá bom? E aqui o do Landsat uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando nós acabamos de gerar esse dado aqui,
que é o Aí vamos preencher aqui. Mais uma coisa que eu esqueci, na verdade. Ficou faltando a gente preencher o valor sem dado. Porque o que acontece? Nessas 4 imagens que eu selecionei aqui, elas ficaram com esse buraco aqui na imagem, tá bom? Só que esse valor sem dado, às vezes ele aparece no meio aqui da imagem, que é o que aconteceu na maioria das imagens que nós utilizamos no trabalho, tá bom? Portanto, a gente precisa preencher esses valores aqui, porque no caso nessas 4 imagens que nós selecionamos aqui não aconteceu. Mas esse buraco às vezes fica no meio e é bem em cima de uma estação. Então nós precisamos preencher esse valor sem dado. E como aqui nós fazemos isso, nós iremos utilizar um processamento de preenchimento de preencher sem dados. É um outro algoritmo utilizado no QGIS, que a gente vai utilizar ele bem aqui. Raster, análise, preencher sem dados. O que ele vai fazer? Nós vamos selecionar a imagem, essa imagem sem dados aí, selecionar todas, ok. Distância máxima de pixels, a gente vai colocar 200, que foi o que ficou melhor para todas as imagens utilizadas aqui no trabalho, mas isso aqui pode variar. Número de suavização 0, 0, máscara de validade também 0. E aqui a gente vai pedir para, agora sim, a imagem final, WP, que essa é a nossa imagem final de WP, que vai estar sendo estimada. Preencher com valores de entrada, ok. Então, quando ele tem algum valor sem dado aqui no meio, ele preenche com os pixels vizinhos. Como aqui no caso está na borda e eu não tenho mais pixels vizinhos, ele não preencheu, tá? Mas quando o valor sem dado aparece no meio da imagem, nós precisamos utilizar esse recurso, tá bom? Então, seria esse realmente o último passo aqui para nós preenchermos as imagens do molde. Então, agora a gente vai pegar e fazer a adição dos valores de WP e TS para cada ponto. Vamos aqui utilizar todos os dados. Beleza, as imagens já estão aqui. As imagens são essas aqui, tá? Então vamos lá. Vou limpar aqui os dados de entrada. E vou adicionar aqui, nesse botão, adicionar meus vetores, que são meus pontos. Eu vou filtrar aqui para isso, selecionar somente Shape. Clico no primeiro, desço até o último, clico com Shift, segurando o Shift, abrir e adiciono. Vamos fechar. Agora vamos adicionar tipo imagem e vamos adicionar a nossa lista completa aqui, os dados do Landsat. Vamos selecionar aqui TS. Seleciona aqui só para GeoTIFF. Isso, agora. Aqui TS e WP. TS WP.
Então, só para mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem ver que aqui nós temos 90 imagens. Acho que aqui, como a gente tem um layer 7, que é um layer que acompanha a imagem original, nós temos 45 imagens e 45 imagens Landsat também. Como foi que isso foi feito? Originalmente, quando a gente vai lá nos dados originais, tanto do Landsat quanto do Modes, nós vemos que quantas imagens foram baixadas para o Modes foram 34, tá bom? Foram 34 imagens, como a gente pode ver aqui. Porém, para a gente ter essa correspondência do ponto e da imagem, nós precisamos que tenha também 45. 45 imagens, 45 imagens moldes, assim como tem 45 imagens Landsat. Portanto, o que foi feito? As imagens finais aqui, as 34 imagens de WP, que são de água precipitável, né? As 34 imagens, eu fui duplicando elas até elas terem 45 imagens, assim como no Landsat. Como isso foi feito? Lembra da nossa tabela de controle? Então, à medida que eu fui baixando as imagens de Landsat, eu tenho aqui os dias corridos do ano, que no caso seria o dia juliano, e a pasta HDF, tá bom? E aqui qual é que é a correspondência Landsat? Ela corresponde a qual cena Landsat? Vou colocar aqui de preto para ficar melhor. Então, a imagem de 2014 ela tem referência ela é coberta também por essas imagens aqui, tá bom? Então assim eu fui reordenando, renomeando as imagens do Landsat, as imagens do Mode, para ter a mesma correspondência do Landsat. E eu acrescentei a data e a cena, tá bom? Porque uma cena Mode, ela cobre todas as cenas Landsat. Então, a mesma cena Mode eu copiei ela 3 ou 4 vezes para ela ficar correspondente a diferentes cenas Landsat e mantive a data dela. Porque no nome da imagem Landsat, da imagem Mode, vem o dia juliano, o dia decorrido do ano. Não vem a data dessa forma. E daí eu fui renomeando uma a uma, tá? Por isso que aqui no final nós temos o mesmo número correspondente de imagens Landsat para o número de imagens Mode. Só assim que foi possível fazer essa associação das imagens Landsat, Modes e os 120 dados aqui da nossa tabela de banco de dados, tá bom? Então, adicionado aqui, foi adicionado, não foi adicionado, vamos novamente aqui, raster, selecionar as imagens TS, e as imagens, vamos abrir, pedir para adicionar. Vamos aguardar que, como são bastante imagens, ele demora um pouco para carregar. Beleza, carregadas as imagens.
Eu peço para fechar aqui. Tá? E aqui nós temos as imagens WP e TS. Então, agora nós vamos utilizar esse algoritmo aqui, que foi o nosso modelo de processamento que montamos, e vamos executar em lote. O que ele precisa? Ele precisa que nós utilizemos, nós coloquemos estava errado. É esse daqui, esse algoritmo que nós iremos utilizar, que é para nós adicionarmos os pontos para as imagens. Então a gente vai aqui e aqui nós vamos adicionar nossos pontos, tá bom? Vamos adicionar nossos pontos. E aqui, como a gente só tem tipo um mesmo tipo de ponto, vamos selecionar todos. Carregou. E aqui nós vamos adicionar as nossas imagens. Vamos adicionar primeiro a imagem TS. A gente tem que adicionar duas vezes. Uma vez a temperatura e outra vez a WP. Primeiro TS, depois WP, tá? E é o seguinte, como é que nós vamos adicionar? Pode ver que a sequência aqui, nós temos a cena 221.77, 221.78. Pode ver que elas têm as mesmas datas, praticamente. Aqui. Então, a gente não pode adicionar todos de uma vez. Então, a gente tem que selecionar por órbita ponto. Por isso que o primeiro termo que vem no nome é a órbita ponto. Então, a gente vem aqui, órbita ponto tal, e a sequência da data tal. A gente pode ver que as sequências são as mesmas, tá bom? 2177. Vamos selecionar aqui com Shift no primeiro e até o último, alternar a seleção, clicar em OK. Vamos ver se a data está certinha. 2014, 26, 2014, 630, 082. Pode ver que vem na mesma sequência, tá bom? Em vez de a gente adicionar isso uma por uma, a gente vai e adiciona 4 vezes apenas. Então, aqui, próximo é 2178. 2178. 2178. Ok. E agora 2178 de outra estação. Ok? 2178 novamente. 2178. Agora 2276. 2276. 2276. 2276. Alterna a seleção e OK. 2276. 2276 de outra estação. 2276 novamente. Somente de TS, ok? Vinte e dois, sete, sete, 2177 agora. 2177. Terminar a seleção, ok. 2177 novamente. 2177. 2177.
Ok. 2177 agora de outra. Sempre tem que ser por órbita ponto e por estação. 2177. Tem na seleção. Ok. Então, todas carregadas. Eu vou aqui. E vai me retornar um shape. Correto? Eu vou aqui. Então, eu vou pedir... Esse aqui é TS. Então, eu vou colocar TS. Underline. Preenchimento com os pontos. E aqui, ó, TS nome. Então, eu já sei que esses pontos têm TS no banco de dados. Aqui, colocou todas. Todas estão com a mesma data correspondente. E a data é essa primeira aqui, tá, pessoal? Essa primeira data bem aqui. Bom, finalizado o processamento dos pontos, nós vamos remover esses pontos que estão sem os dados de temperatura e vamos adicionar os pontos gerados, que são os pontos TS. Tá? Então, eles estão aqui na pasta. Vamos aqui, adicioná-los, vetor, TS, esse aqui, até o final, aperta Shift, seleciona todos, abrir, adiciona, fecha a pasta, ok. Agora nós vamos fazer assim, precisamos primeiro verificar também se foram gerados certinho 120 pontos. Então, vamos fazer essa conferência. Vou remover daqui. Para a gente poder remover a pasta. Aqui, TS. Vamos colocar para uma pasta separada, que fica melhor da gente fazer a conferência. Porque como tem outros arquivos shapes também na pasta, uma pasta temporária mesmo. Vamos pedir para agrupar por tipo. Vamos conferir aqui os dois principais que tem que ter é o shape, tem que ter 120, tá ok? E a tabela, que é a planilha, que tem que ter 120 também. Então, tá tudo certo. Vamos lá. Essa conferência é importante porque na hora que nós formos fazer novamente inserir esses pontos TS para se associarem à imagem de WP, tem que ter a correspondência correta, porque senão se ele pula uma imagem, todos os outros valores vão ficar errados. Então é sempre importante fazer essa conferência. Vamos lá. Vamos voltar para a pasta raiz. A gente não ficar com tanta pasta assim. Vamos apagar aquela primeira. Vamos inserir novamente. Final. Ok. Vamos adicionar. Close. E vamos lá novamente. Adicionar pontos. Processo em lote. Vamos
todos os pontos. Ok. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente para a TS, agora com WP. Bom, finalizado o processamento, nós iremos agora, vamos fechar aqui a janela, fazer uma conferência se foi gerado os 120 arquivos de WP. Vamos aqui, vamos agrupar aqui por tipo. Vamos agrupar por tipo. E vamos aqui em SHP. Vou aqui, selecionar somente o WP que foi gerado. E ver se tem 120 arquivos. 120 arquivos selecionados. Beleza. Então, foi gerado tudo ok. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar TS daqui. Podemos eliminar todos os arquivos. Vamos abrir um novo. Nesse caso, a gente só está utilizando o projeto para processar. Não estamos fazendo nenhum tipo de edição para mapa e tudo mais. Então, o projeto nem tem tanta importância salvar assim. Vamos adicionar aquilo que a gente acabou de gerar em WP até o último. WP e TS, na verdade. Porque nesses arquivos aqui contém as duas informações, correto? Vamos esperar adicionar. Está carregando, vamos fechar. Beleza, então vamos abrir um para ver se as duas informações estão na tabela de atributo. Beleza, temperatura e valor de WP coletado na imagem do molde. Ok? Agora vamos para o nosso penúltimo passo, que seria a união dessas camadas todas, tá? Porque como cada uma está em um shape diferente, cada uma só contém uma linha de feição, como a gente pode ver aqui, a gente vai precisar unir novamente essas feições para a gente exportar apenas uma tabela e alimentar aqui o nosso banco de dados, tá bom? Aqui em TS e WP. Então, para unir as camadas, nós vamos aqui em mesclar camadas vetoriais. Aí vai unir essas camadas vetoriais. Então, vamos aqui. Aqui estão todos os nossos shapes, tá bom? Selecionamos todos, damos OK. Vamos salvar o arquivo. Esse é o nosso arquivo final, com os pontos das estações com dados. E vamos pedir para executar. Finalizado. Então, aqui está o que a gente gerou. Vamos exportar para formato Excel. Vou colocar o mesmo nome, tá bom? Até Excel. Não queremos adicionar o mapa, que é uma tabela simples. E pronto. Vamos abrir o nosso arquivo. Abrir o nosso arquivo. Vamos aplicar um filtro para ordenar. Vamos ordenar do menor para maior.
tá bom? Vamos ordenar a nossa tabela aqui. Vamos ordenar a nossa tabela. Por isso que eu criei esse campo de item, para que toda vez que formos fazer uma união de dados, eles sempre permaneçam na mesma ordem, para que possamos copiar e colar sem preocupação deles saírem da ordem, tá bom? Então, a gente pode ver aqui, fazer uma comparação. Aqui, ajeitar essa tabela. Ficamos sem um dado. Aqui. Então, esse dado aqui criou uma coluna alternativa, não sei porquê, mas ele é aqui. Vamos eliminar essa coluna daqui. E aqui temos os nossos valores. Vamos ajeitar esses números. Aqui. E aqui nós temos os mesmos dados. Beleza? A gente pode comparar aqui. E aqui WP também. Daí é só copiar e colar. Tá bom? Aqui a gente pode ver os mesmos dados. Beleza? Então, esse era o objetivo de nós fazermos todo esse processamento que a gente fez, para a gente obter esses valores de temperatura de superfície e WP, tá? Para que nós pudéssemos ter dados de entrada suficiente para fazermos a associação entre temperatura medida e temperatura de superfície e WP e umidade relativa, para a gente poder estimar com os modelos lineares e múltiplos, que vamos estar mostrando como fazer no próximo vídeo. Então, valeu pela atenção e obrigado, pessoal.